Fala, jovens! Eu pesquisei as melhores teorias de fãs sobre Demon Slayer e encontrei as melhores teorias incríveis que você provavelmente nunca ouviu antes. Então, para não perder tempo, bora direto para essas teorias. Você sabia que parte da família do Tanjiro poderia ainda estar viva? Quando ele os encontrou, disse que o corpo da Nezuko era o único que ainda estava quente, mas o verdadeiro motivo disso é que ela já havia se transformado em um demônio. É possível que alguns membros da família também tenham sobrevivido, mas a mente do Tanjiro estava tanto focada na ideia de que o corpo mais quente poderia estar vivo, que ele não percebeu isso. Agora imagina se o Muzan tivesse transformado toda a família do Tanjiro em demônios, como ele teria lidado com isso? E se o próprio Tanjiro fosse o responsável pela morte da sua família? Pensa comigo, ele usava aqueles brincos o tempo todo. Muzan não tinha a habilidade de identificar quem pertencia à linhagem dos usuários da respiração do sol, mas ele caçava essa linhagem há séculos, e os brincos eram a pista perfeita. Tanjiro usava sempre até na vila, onde era muito conhecido. Então talvez o Muzan tenha descoberto sobre sua família justamente através dos aldeões. E se a Demon Corps fosse uma organização criminosa? Não me entenda mal, eles salvam muitas pessoas, sim, mas pensa, era realmente necessário deixar tantas crianças morrerem na seleção final? Por que não tornar este teste mais seguro? Porque a morte era a única saída? Talvez esse seja o motivo pelo qual o governo nunca reconheceu oficialmente a Demon Corps, por causa de todas aquelas mortes ocultadas. A garota Makomo, que ajudou Tanjiro, pode ser descendente da linhagem da respiração das flores, assim como Shinobu e Kanai. Isso porque Urokodaki sempre moldava as máscaras de acordo com as características de seus alunos, e a máscara do Tanjiro, por exemplo, tem o símbolo do sol. Assim, Makomo provavelmente teria uma marca de caçadores de flores se ainda estivesse viva. Você sabia que a Tamayo e a Demon Corps podem ter trabalhado juntos há 100 ou até 200 anos atrás? Nenhum dos Hashiras atuais sabe disso, apenas a linhagem real que controlava a corporação de caçadores conhecia a existência de Tamayo. Eles colaboravam com ela para tentar curar a maldição que afetava todos os homens nascidos nessa linhagem, uma maldição deixada pelo próprio Muzan. E você? Acha realmente que há mais de 200 anos ninguém jamais encontrou a Tamayo? Há quem diga que a Nezuko não conseguia falar desde que virou demônio, mas se na verdade for que ela pode falar sim, afinal outros demônios continuam falando normalmente depois da transformação. E a autora nunca confirmou que a Nezuko perdeu a fala. Ela simplesmente não quer falar. E o Tanjiro, achando que ela não podia, colocou aquele pedaço de bambu em sua boca. Talvez ela até tenha tentado conversar com ele várias vezes. Coitada da Nezuko, com o pau enfiado na boca que o próprio irmão colocou e não poder falar. É muito triste. Acredita-se que Muzan não apenas transforma humanos em demônios, mas animais também. O gato da Tamayo é um exemplo disso. Ela é claramente um demônio felino. Se Muzan fosse mais estratégico, ele teria transformado corvos em demônios para espionar a Demon Corps, descobrindo os esconderijos dos Hashira e suas bases secretas. Inclusive, o Lua Superior 5 pode ter descoberto a Vila dos Ferreiros através de corvos. Afinal, ninguém sabe o caminho completo até lá, exceto eles. E se Muzan tivesse matado a família Kamado não por causa da linhagem da respiração do sol, mas porque a mãe do Tanjiro já foi um demônio sob o controle dele? Mais tarde o pai do Tanjiro teria conseguido transformá-la de volta em humano, pois conheceu o local da flor do lírio aranha azul. Naquela noite fatídica, Muzan teria ido até eles para exigir o paradeiro da flor, e como ela não sabia, ele matou todos em fúria. Talvez Nezuko não seja o único demônio capaz de andar sob o sol. Pode ser que toda a família Kamado tivesse essa capacidade, e não por causa da linhagem de respiração do sol, mas porque a mãe do Tanjiro preparou uma sopa com a flor do lírio aranha azul, quando eles eram pequenos. Que viagem é essa, véi? Ou porque o pai do Tanjiro usou a flor para curar a mãe antes mesmo de ela engravidar. Antes dos 12 Kizuki, a ideia original era existir apenas 6 luas. Isso porque Muzan só queria os luas superiores, os demônios realmente poderosos. Os luas inferiores foram criados como reserva de alimento. Sim, Muzan devora os próprios subordinados. Ele vem fazendo isso há séculos. Preguiçoso como é, ele criou os 6 demônios inferiores para caçar humanos por ele, e depois os devorava, já que comer um lua inferior equivale ao devorar centenas ou até milhares de humanos. E por isso que ele ficava furioso quando algum deles não comia o suficiente. O mestre da mansão, Kagai Obuyashiki, não estava envenenado. Aquela marca roxa em seu rosto era na verdade uma maldição lançada por Muzan. Os dois pertencem à mesma linhagem real, e Muzan amaldiçoou todos os homens que nascessem nela. Por isso, mesmo que o ferimento apareça
com os envenenamentos que vimos em Inosuke Tengen, ele não podia ser curado pelo sangue da Nezuko. E aqui é que entra uma teoria ainda mais profunda. A Demon Corps pode ter sido criada não para salvar pessoas, mas para quebrar a maldição da família real. O sistema era cruel. Crianças morriam aos montes na seleção final, inclusive Sabito, e ninguém parecia se importar. A verdadeira intenção da nobreza era reunir os melhores espadachins do Japão para derrotar Muzan e libertar seu sangue da maldição. E foi por isso que Muzan se escondeu e criou os 12 Kizuki, porque sabia que naquela época não teria força para enfrentar todos os Hashiras de uma vez. Existe uma teoria de que Zenitsu nunca recebeu uma missão sequer depois de passar na seleção final. Quando ele lutou contra aquele demônio, a missão nem era dele, ele apenas seguiu o Tanjiro até lá. E o motivo disso? Não entendia o que o pardal dele dizia, nem sabia que os covos dos outros caçadores podiam falar. Ou seja, ele passou todo esse tempo andando por aí, procurando uma namorada, sem entender nada do que estava acontecendo. Se Inosuke lutasse corpo a corpo com a casa provavelmente o respeitaria profundamente. Ambos eram mestres de artes marciais, e a casa sempre demonstrou de admiração por guerreiros habilidosos. É possível que até ele tentasse transformar o Inosuke em seu discípulo demoníaco. E o mais louco, se Inosuke tivesse conhecido a casa antes de entrar para a Demon Corps, talvez aceitasse se tornar um demônio, porque ele nem entendia direito o que era certo ou errado. Lembra que ele tentou matar o Tanjiro quando se conheceram? É bem provável que antes disso já tinha matado o inocente, achando que era algo comum na selva. A outra personalidade do Zenitsu, aquela que desperta quando ele dorme, nunca está realmente adormecida. Ela está sempre consciente, acompanhando tudo o que Zenitsu faz. E ela é quem decide quando lutar, quando proteger e até quando dormir. Em teoria, essa personalidade controla o corpo completamente e pode fazer o Zenitsu dormir quando quiser, sempre na hora e no lugar certos. Os personagens mais fedidos da série são sem dúvidas Nezuko e Inosuke. Nezuko nunca troca de kimono, nem uma vez em toda a história. E Inosuke usa a cabeça de javali o tempo todo, sem lavar jamais. Mas claro, ele já está acostumado ao cheiro, afinal viveu entre os porcos por anos. Piso no fedor, oh meu Deus, piso no fedor. Muita gente ficou dividida, até irritada, com aquela cena do episódio 19 da primeira temporada, quando Tanjiro quase mata Rui, a Lua Inferior 5. Muitos acharam que ele deveria ter sido o responsável pela vitória e não o Gyu Tomioka. Mas pensa comigo, se o Tanjiro tivesse matado uma das 12 luas ali, ele já se tornaria um Hashira, e isso quebraria o ritmo da história. Afinal, ele ainda não tinha evoluído o suficiente. Por outro lado, alguns fãs acreditam que teria sido épico ver o Tanjiro subir de posto e se tornar o Hashira depois da morte do Rengoku. Eles queriam ver o Rengoku encorajando o Tanjiro a ocupar esse lugar depois da morte dele. Também queria ver a dinâmica entre o Tanjiro e o Tokito na Vila dos Ferreiros, afinal os dois eram os mais jovens e os mais rápidos a se tornarem Hashiras. Aquela montanha onde o Tanjiro lutou contra o Rui pode ter sido no passado uma vila. Se você reparar bem, a casa onde a família Demônio morava é idêntica à casa onde o Rui salvou sua irmã. Isso sugere que Rui era tão obcecado pela ideia de criar uma família feliz dentro de sua casa que nunca tentou realmente ir embora dali. Kanao e Shinobu não eram tão próximas quanto parece. Mesmo vivendo na mesma mansão, Kanao preferia a companhia de Kanai, que era gentil e calma. Shinobu, por outro lado, apesar de sempre sorrir, usava um sorriso falso, uma máscara que ela criou porque sua irmã morta havia pedido que ela fosse sempre alegre. Na verdade, Shinobu carregava muita raiva por dentro e até gostava de provocar os outros, especialmente o Gyu Tomioka. Kanao se irritava quando Shinobu fazia perguntas óbvias e preferia simplesmente se afastar. Ainda assim, ela obedecia suas ordens, decidindo o que fazer jogando sua moeda. As máscaras estranhas dos ferreiros não são apenas um design aleatório. Elas têm significado. A boca pequena representa que eles guardam segredos, falam o mínimo possível, já os olhos grandes simbolizam concentração e dedicação ao trabalho. Esses ferreiros também têm famílias fora da vila, e de tempos em tempos tiram as máscaras para visitá-los. Um detalhe curioso, o ferreiro do Tanjiro é o único cuja máscara não tem os pontos vermelhos, o que significa um grande mistério. A verdade é que Muzan nunca gostou tanto da Daki. O motivo de tratá-la bem é apenas para agradar o Gyutaro. Gyutaro, na realidade, nunca quis ser um demônio ou fazer parte dos 12 Kizuki. Tudo o que ele queria era ver sua irmã bem e feliz. Muzan percebeu isso e entendeu que se quisesse a lealdade do Gyutaro, teria que mimar a irmã dele. Na verdade, Gyutaro era mais forte que o Lua Superior 4 e 5 em combate direto, sem usar artes demoníacas. Ele provavelmente conseguia lutar de igual para igual com a casa no mano a mano, mas o que enfraquecia era justamente a Daki. Ela comia as vítimas mais poderosas e com o sangue mais raro.
Mesmo assim, ele aceitava de tudo, se escondia nas sombras e deixava a irmã viver do jeito que ela queria. No fundo, Gyutaro era um irmão que amava demais, e isso foi sua maior força e também sua maior fraqueza.